Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com os limites da despesa com o pessoal para fins de LRF. Você vai ver que existem 3 limites. O limite total, que é o que a gente vai daqui a pouco preencher essa tabela. O limite prudencial e o limite de alerta. Depois a gente fala desses dois. Vamos começar com o limite total, que é o limite legal. A gente tem aqui os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Já quero deixar claro que os tribunais de contas estão dentro do legislativo, certo? Tribunais de contas. E que para a Defensoria Pública a gente não tem o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque a autonomia da Defensoria Pública ela foi dada por emendas constitucionais após a LRF. Então não existe um limite da Defensoria Pública. Vamos começar pelo limite total do total, ou seja, na União, o limite máximo da despesa com o pessoal vai ser 50%. No caso dos estados, 60%. No caso dos municípios, 60%. Só quer ver a pergunta, 50%, 60% de quê? Da receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses. Ou seja, esse percentual aqui, ele incide sobre, no caso aqui, né, cada um multiplicado pela receita corrente líquida. Receita corrente líquida. Pronto. 50%, 60% e 60%. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai discriminar esses valores. Então vamos começar por aqui. No caso do município, não tem judiciário e não tem Ministério Público nos municípios. E não tem Defensoria Pública também. E aí nos municípios o que é que acontece? Você vai ter 54% da receita corrente líquida vai ser o limite máximo do executivo e 6% vai ser do legislativo no âmbito municipal. E acabou. O município é só isso daí. Aí vamos passar agora para o estado. O estado, a gente vai ter a seguinte configuração. 49% para o executivo estadual, 3% para o legislativo estadual, 6% para o judiciário estadual e aqui sobrou 2% da receita corrente líquida para o Ministério Público do Estado. Ou seja, 49%, 3%, 6% e 2%. Tem um detalhezinho, daqui a pouco a gente volta aqui para fechar sobre isso. E aí chegamos no âmbito federal, União. Na União, como vai ser? A gente vai ter 40,9% para o Executivo da União. O Judiciário, repete, 6%. O Legislativo cai para 2,5%. E o Ministério Público da União, chega a 0,6%. Quando você somar 0,6 com 2,5, 3,1. Certo? 3,1 mais 40,9 vai dar 44%. 44 mais 6 vai dar os 50%. E a gente fecha aí. Pessoal, esse aqui é o limite máximo. É o limite total, o limite legal. Só que tem uns detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte, no âmbito da União, desses, vou colocar aqui letra A, não vou usar asterisco, vou usar um asterisco, pronto. Esse primeiro asterisco aqui, desse primeiro asterisco, 3% vai para Judiciário, mais Ministério Público, DF e Territórios. Forças auxiliares do DF e
ex-territórios. Pronto. Então, lembra disso. Se na sua prova, ao invés de 40,9 vem assim, olha, no âmbito do Executivo Federal, o limite máximo é 37,9. Também está certo. Está certo 40,9 e está certo 37,9. Porque quem pergunta 37,9 está partindo da premissa que você pegou 40,9 e deduziu 3%. Outro ponto importante é esse daqui. Vou colocar 2 asteriscos. Em alguns estados, não são todos, Goiás, Pará e Bahia, em 3 estados, além do Tribunal de Contas do Estado, nesses 3 estados, existe o Tribunal de Contas dos municípios. Onde tem Tribunal de Contas dos municípios, a divisão é a seguinte. Nos estados de Goiás, Pará e Bahia, 2 pontos. Executivo vai ficar com 48,6%. Legislativo vai ficar com 3,4%. Ou seja, ocorre aqui uma transferência. Sai 0,4 daqui e vai para cá. 48,6, 3,4. Uma pegadinha, muitos alunos meus perguntam, como é que é o DF? O DF é um estado ou município? O DF, para fins de LRF, é um estado. Só que o DF não tem judiciário, não tem Ministério Público, não tem Defensoria Pública. Tudo isso é do DF Territórios, custeado pela União aqui. Então, nesse caso, o DF, o limite máximo total do DF não vai ser 60. No caso do DF, Distrito Federal, vai ser 49 mais 3%, 52. Por fim, não vou escrever, mas vou só falar. Existem 2 tribunais de contas do município, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses 2 municípios, o custo de pessoal do Tribunal de Contas do município fica aqui embutido dentro desses 6%. E para fechar essa chamada do autor, vimos aqui o limite total. E aí vem a pergunta, quem é o limite prudencial? O limite prudencial é 95% do total. Então, o que é que eu recomendo para você quando você estiver fazendo uma análise técnica ou fazendo uma prova? Primeiro, calcula o limite total. Depois que você calculou o total, aplica a alíquota de 95, 0,95, você vai chegar no prudencial. E o limite de alerta, ele é 90% do total. Mesma coisa. Primeiro calcula o limite total, ou total, ou total por poder, e depois você calcula o limite de alerta. Por fim, última dica. Apenas a despesa com o pessoal possui limite prudencial. Você vai ver que essa nomenclatura, limite máximo e limite de alerta, se aplica para outros indicadores da LRF. Mas, limite prudencial só existe para a despesa com o pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.